Navegando nas águas da complexidade, a transdisciplinaridade como bússola para o conhecimento pertinente é um trabalho que decorre de uma pesquisa qualitativa elaborada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, na linha de pesquisa Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Este trabalho decorre da pesquisa de Adriano Aparecido da Silva, autor deste trabalho, professor da rede pública no estado do Paraná e mestre neste programa de pós-graduação, e por mim, Etienne Cordeiro Gueres, professora da Universidade Federal do Paraná neste programa. Como o título anuncia, este trabalho repousa em um tripé, formado pela complexidade, na perspectiva de Edgar Morin, na transdisciplinaridade, conforme Nicolesco, que nos permite sair das amarras do conhecimento escolar e colocá-lo em relação com outros conhecimentos que, pelas relações que são estabelecidas, possibilitar a construção do terceiro eixo desse tripé, que é o conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? Edgar Morin nos ensina que o conhecimento pertinente é aquele que se faz em contextos e permite aprendizagem significativa, pois contextualizada. Nosso trabalho mostra como é possível desenvolver atividade didática em geometria de modo transdisciplinar. Edgar Morin nos ensina que no imprevisível residem oportunidades para a ação criativa. Há que se pensar em como articular os conhecimentos escolares, cartesianamente organizados nos currículos escolares, com práticas que transcendem os limites curriculares. Pois bem, a complexidade nos ensina a estarmos abertos para o novo, para as emergências. Foi então, com este entendimento, que nós nos lançamos em uma aventura, e nos deixamos navegar em águas não conhecidas previamente, visto que nos propusemos a desenvolver uma sequência didática que contemplasse os conteúdos curriculares da geometria em contextos que tivessem o próprio universo e a realidade como elementos fundamentais da geometria. Na sequência, o professor, autor Adriano Aparecida da Silva mostrará como répteis, gravidade, geometria molecular, por exemplo, compuseram um cenário em que a prática docente em geometria ocorreu de modo transdisciplinar e, como bússola, colaborou para a percepção dos estudantes acerca de conceitos estudados para a construção de um conhecimento pertinente. Essa prática que nós desenvolvemos em sala de aula, que originou esse trabalho que vocês estão acompanhando, surge a partir de um hábito de uma professora em sala de aula. E ela tinha como hábito, na sua prática de ensino de biologia, desenhar os seres vivos quase que perfeitamente no quadro. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção. Porque eu ficava pensando, nossa, por que essa professora desenha, né, no quadro? Será que ela não vai utilizar um recurso tecnológico? De todo modo, eu tive outras percepções a respeito disso com o passar do tempo, mas eu não perdi a oportunidade de utilizar os desenhos que ela fazia para poder abordar a geometria. Então, por vezes, a gente estudou, por exemplo, o volume dos prismas de base hexagonal pelas abelhas, pelo entendimento de como uma colmeia é constituída. Ou o volume dos troncos de árvore nas aulas que eram do meio ambiente, que nós tínhamos, né, nessa escola específica, né? Então, o que é complexidade? Como define Morin no Introdução ao Pensamento Complexo, a complexidade é um tecido, constituinte e heterogênea inseparavelmente associados. Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. A complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem no mundo fenomênico. Isso significa que todo sistema político, todo sistema social, todo fenômeno biológico, todo fenômeno físico, tudo, exatamente tudo, é complexo. Então a complexidade é uma característica inerente, independente do nível de realidade. Isso significa que, se eu estiver analisando, por exemplo, o cosmos, se eu estiver analisando astronomicamente o movimento entre os corpos e a relação que eles mantêm pela geometria e pela teoria da relatividade, é um fenômeno complexo. Se eu vier para o planeta Terra e entender cada um dos ecossistemas, eles são complexos, não podem ser simplificados. A mesma coisa serve para o mundo atômico, né? Como se constitui uma ponte de hidrogênio, por exemplo, é um fenômeno complexo e não pode ser simplificado.
O próprio Morin ele vai dizer que a nossa educação ela nos ensina a separar esses determinados conhecimentos, compartimentar. E esse conjunto constitui um quebra-cabeças ininteligível. Então, esse projeto ele começa a relacionar, a concatenar todas essas ideias no entendimento de que a geometria estava sendo ensinada de uma forma que causava essa frustração, tanto em mim quanto na professora Etienne, no sentido de que a geometria ela podia ser entendida de um modo diferente. Para entender como esses conhecimentos, quando estão separados, podem ocasionar esse quebra-cabeças ininteligível, eu trouxe uma ideia só para que a gente possa explorar. Imagina que um professor de geografia chegou na sala de aula e ensinou que no Brasil os fusos horários, a gente tem um equivalente ao -3 aqui no Brasil, né? Em Portugal, vocês aí estão no fuso horário 0. Enquanto no Egito a gente está +3. O estudante ele pode estudar o dia inteiro, assim, aprender os fusos horários perfeitamente. Ele pode saber de cor e salteado os fusos horários, ele vai saber calcular que se no Brasil é tal horário, no Egito e em Portugal vai ser um horário completamente diferente. Mas se o professor não explorar o fato de que Eratóstenes provou a curvatura da Terra, que na física a gente tem um movimento aparente do Sol, isso pode, mesmo ele tendo um conhecimento bastante sistemático sobre os fusos horários, pode causar a ideia de que, por exemplo, a Terra é plana. Então, a saída para isso é explorar a transdisciplinaridade. E o que é transdisciplinaridade? Com o prefixo trans diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e além das disciplinas. Observe que o objetivo da transdisciplinaridade não é juntar duas disciplinas. Ah, eu vou pegar arte e eu vou juntar com história. Acabou, isso é transdisciplinaridade. Não. É conseguir perceber um determinado fenômeno pela visão de uma disciplina, mas também pela visão da outra, do que está na fronteira dessas duas, mas do que vai além dessas duas disciplinas ou três disciplinas e por aí vai. É um entendimento amplo que acolhe a complexidade desse fenômeno. E aí surge uma questão que fica bastante latente para mim e para a professora Etienne durante todo esse percurso, é que a geometria ela pode ser entendida como o estudo do espaço em que a gente vive. Se ela é o estudo do espaço em que a gente vive, como pode ela continuar sendo ensinada de forma descontextualizada e apenas como um emaranhado de teoremas, um emaranhado de fórmulas? Essas questões começaram a vir com tal força que foi quase impossível não pensar sobre elas, né? E não pensar um projeto para poder investigar esse dilema específico. Então foi desenvolvida uma sequência didática. Essa sequência didática ela vai iniciar no universo e o conceito de geometria. Ela vai passar por compreendendo a geometria dos répteis e vai finalizar com a geometria molecular e a relação de Euler. Durante essa sequência didática, é importante entender que, mesmo antes delas, os dados já estavam sendo coletados, por óbvio. E o que nós conseguimos perceber é que os estudantes apresentavam dificuldades significativas em definir a geometria como uma ciência ou um estudo. Eu não mencionei antes, mas acho que nessa etapa é importante mencionar, que nós estamos falando de uma atividade que foi desenvolvida com estudantes do primeiro ano do ensino médio. Então, quando eu perguntava para eles o que era geometria, eles não conseguiam definir exatamente o que era geometria. Eles diziam, é aquilo de formas, né, professor? Mas observe que não ter a definição é também uma percepção de que não existia intimidade com esse conhecimento científico do que era geometria. Também esses dados iniciais demonstraram que antes desse desenvolvimento da sequência didática, os estudantes não conseguiram perceber a geometria como estudo do espaço em que vivem. Então eles só conseguiam perceber a geometria quando ela estava presente no caderno. A geometria presente na vida deles não era percebida. Exemplo disso é essa figura. Essa figura foi passada para eles e foi pedido que eles circulassem, que cada um deles circulasse quais figuras têm relação com geometria. Observe que 88% e 92% dos estudantes circularam as duas primeiras figuras. Mas, na medida em que as imagens se aproximavam da realidade deles, ficava cada vez mais distante do que eles acreditavam ser geometria. E essa figura ela é muito potente, porque
ela demonstra para nós que a geometria só era observada no caderno. Geometria só existia no caderno, na percepção deles. Na primeira etapa da nossa sequência didática, nós iniciamos com uma pergunta deflagradora. O que é geometria? E observe que nós pensamos de um modo que não importava qual era o tipo de definição que ele ia construir, o importante é que nós perpassássemos os conhecimentos científicos e culturais para poder construir uma própria definição pela turma. E aí a gente poderia, por exemplo, ir a depender do movimento que se constitui em sala, e aí isso é muito importante, a gente ter o entendimento de que quando eu falo de uma prática transdisciplinar, eu estou falando do rasgar-se e remendar-se, que é como nós percebemos esse movimento. O professor ele vai planejar algo, esse planejamento ele pode ser um planejamento muito bem feito e que considere caminhos distintos, mas independente de qual seja esses caminhos, não importa, vai brotar coisa nova. E quando brotar, o professor tem que estar preparado para agir de forma transdisciplinar e refletir se for necessário para tomar novos caminhos. E observe que aqui nós estávamos já pensando em muitos caminhos, né? A gente ia trabalhar os axiomas e teoremas, poderíamos trabalhar, por exemplo, a história da geometria para o entendimento de por que geometria tem essa definição etimológica. Poderíamos trabalhar a geometria das constelações ou a astronomia dos povos antigos. Isso ia e dependeu de todo o processo de desenvolvimento da própria turma. Passávamos ali pela teoria da relatividade, tendo em vista que é um fenômeno geométrico, né? A gravidade é um fenômeno geométrico do ponto de vista da teoria da relatividade. E aí, passado por tudo isso, nós podíamos ter e constituímos uma definição pela própria turma. Na segunda etapa, nós falamos sobre a geometria nos répteis, tá? Então, nós trabalhamos, por exemplo, qual é a diferença entre anfíbios e répteis a partir da geometria das escamas e da pele, qual é a diferença dos anfíbios e dos répteis a partir da diferença dos ovos, da diferença geométrica dos ovos dessas espécies. E isso é muito interessante, porque nessa etapa eles já tinham criado um pouco de intimidade com a geometria, e aí nós fomos capazes, de um determinado momento, com os estudantes, de criar juntamente deles, e por eles, e baseado neles, conjecturas que puderam se provar verdadeiras através da pesquisa. E aí isso é muito interessante, porque é um espírito pesquisador do próprio estudante, que é desenvolvido através dessa prática. Claro, durante a prática nós fizemos várias outras coisas, por exemplo, determinar qual era a espécie de um determinado réptil a partir da escama, ou seja, olha, essa escama aqui parece um paralelogramo, qual vai ser esse réptil? E a gente ia lá, via os catálogos, ia encontrando, ia determinando a partir disso. E isso cria, novamente, essa intimidade com o conhecimento geométrico. Por fim, na terceira etapa, nós utilizamos a microscopia de força atômica dessas pontes de hidrogênio para poder nomear as moléculas e, através disso, estudar a relação de Euler. E aqui nós tivemos um salto muito grande, porque estudar a relação de Euler normalmente fica com um vazio, que é o entendimento de por que essa fórmula funciona. Mas quando você constrói as moléculas, nomeia elas, entende como elas estão presentes na natureza, você consegue perceber a relação de Euler, porque você cria intimidade com aquele elemento que está sendo estudado, com aquele objeto de estudo. Ao final da prática, nós que havíamos partido desse cenário, tivemos esse cenário. Os estudantes conseguiram perceber que, na medida em que avançávamos com as práticas, ou melhor, com a sequência didática, eles conseguiam perceber a presença da geometria na própria realidade. Isso aqui é um salto gigantesco. Observe que a foto da escola, que claro, nós não mostramos por uma questão ética, 72% dos estudantes conseguiram perceber que a geometria estava presente nessa foto. Uma coisa que antes eles não percebiam. E aí a gente chega à conclusão de que a prática transdisciplinar está relacionada com o movimento recursivo de agir complexa transdisciplinar, refletir complexa transdisciplinar e agir complexa transdisciplinar. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Eu espero que tenham gostado da apresentação. Até a próxima!